Ela chegou a São Paulo cheia de sonhos, mas bastaram 2 meses para que estivesse presa num pesadelo. Mariana tinha 22 anos, vinda do interior de Minas, e achava que trabalhar numa casa noturna de luxo era só uma fase. Dançar, entreter, sorrir. Nunca imaginou o que realmente acontecia nos bastidores do Eclipse Club. O lugar era conhecido como um dos strip clubs mais exclusivos da cidade, frequentado por políticos, empresários e celebridades. Mas o que parecia um ambiente de luxo escondia regras sombrias e rituais que iam muito além do entretenimento noturno. Na sua primeira semana, Mariana notou que as meninas mais antigas evitavam falar com ela. Os olhares eram frios, e os cochichos, constantes. Uma delas, chamada Priscila, a única que parecia querer ajudar, sussurrou uma noite no camarim: "Nunca aceite trabalhar nos quartos de vidro. E nunca fique depois do último cliente." Mariana riu, achando que era apenas superstição. Mas logo descobriria que ali, o espetáculo mais perigoso era aquele que acontecia longe dos olhos da plateia. Certa noite, um cliente poderoso pediu para vê-la dançar no Espelho Negro, uma sala reservada, onde o show acontecia atrás de um vidro espelhado. Mariana hesitou. Lembrou do aviso de Priscila. Mas o gerente a pressionou: "É só um show, ele vai pagar 5 vezes mais. Isso pode te colocar no topo da lista." Ela entrou na sala. A luz era escura, e do outro lado do espelho, ela só via o próprio reflexo. Mas sentia algo, como se estivesse sendo observada por dezenas de olhos. Sua pele arrepiou. A música começou e ela dançou como nunca, mas a sensação de presença era sufocante. Quando terminou, a porta ficou trancada por alguns segundos. O som de passos, algo arranhando o vidro. E então silêncio. Quando conseguiu sair, seu corpo tremia. Foi só o nervosismo, disse a si mesma. Mas naquela noite, ao chegar em casa, encontrou marcas estranhas nas costas, como se dedos gelados tivessem deslizado por sua pele. Ela jurava não ter sido tocada por ninguém. Nos dias seguintes, Mariana começou a notar mudanças em seu corpo. Perdia o apetite, sentia-se constantemente observada, e sonhos terríveis tomavam conta das madrugadas. Sempre acordava às 3h03, com a sensação de estar sendo puxada para dentro do espelho. Decidiu confrontar Priscila, que apenas murmurou: "Você já entrou, não tem mais volta." Desesperada, Mariana começou a investigar o passado da boate. Descobriu que o prédio fora uma antiga mansão onde se realizavam rituais esotéricos nos anos 40. A boate, construída ali nos anos 90, manteve o porão original, e a sala do Espelho Negro ficava exatamente em cima dele. Em fóruns obscuros da internet, ela encontrou relatos de desaparecimentos misteriosos ligados ao clube. Modelos que sumiram após aceitar shows particulares. E todos os nomes estavam anotados num caderno antigo que ela achou escondido no camarim, atrás de uma parede falsa. O nome dela era o último da lista. Abaixo, uma data: próxima sexta-feira. Ela tentou fugir. Pediu demissão, mudou de número, se trancou em casa. Mas toda noite, o espelho do banheiro mostrava algo estranho. A imagem dela sorria quando ela não sorria. Um reflexo fora de sincronia, quase zombando. As outras meninas do clube começaram a adoecer. Uma delas teve um colapso no palco. Priscila desapareceu sem deixar vestígios. Ninguém falava sobre ela. O gerente fingia que nunca existiu. Mariana voltou ao clube numa madrugada, escondida, para tentar descobrir a entrada do porão. Encontrou uma escada secreta atrás do bar. Abaixo, um corredor de pedras úmidas e cheiro de ferro velho. Nas paredes, fotografias antigas de dançarinas com os olhos riscados. E no fundo do corredor, um espelho. Mas não um espelho comum. Ele pulsava. Vibrava levemente, como se tivesse vida. De dentro dele, Mariana ouviu sua própria voz: "Você já está do outro lado. Só ainda não percebeu." Ela recuou, assustada, mas tropeçou e bateu a cabeça. Quando acordou,
estava deitada num quarto escuro, cercada por espelhos. Imagens distorcidas mostravam versões diferentes dela mesma. Uma dançando ensanguentada, outra chorando e tentando quebrar o vidro, e uma terceira, sorrindo, com olhos pretos e expressão demoníaca. A porta se abriu e o gerente entrou, com um tom calmo e cruel. Você foi escolhida. O clube precisa de uma nova guardiã. Toda década, uma dançarina é levada para alimentar o espelho. Ele precisa de juventude, vaidade e desejo. E agora, é a sua vez. Mariana gritou, mas sua voz ecoava apenas entre os vidros. Tentou correr, mas o chão parecia grudar em seus pés. As imagens nos espelhos começaram a sair do vidro, como se estivessem sendo libertadas. E quando a versão sombria dela a abraçou, tudo ficou escuro. Sua mente afundou em silêncio. E a única coisa que restou foi o som da música tocando, distante, vinda do palco. O Eclipse Club continuou funcionando normalmente. Uma nova garota, chamada Laura, chegou cheia de sonhos na semana seguinte. Foi recebida com sorrisos falsos e promessas de sucesso. No camarim, viu uma foto antiga numa moldura empoeirada. Era Mariana, vestida com traje brilhante e sorrindo de forma estranha, como se estivesse ali há décadas. Laura perguntou quem era. O gerente apenas disse, uma lenda da casa. Fez muito sucesso, mas desapareceu. Naquela noite, Laura foi convidada para um show especial, na sala do Espelho Negro. E quando entrou, sentiu um arrepio na espinha. Do outro lado do vidro, uma silhueta dançava em sincronia com ela, espelhando cada movimento. Mas os olhos da figura não eram dela. Eram negros, vazios e famintos. O ciclo recomeçava. No Eclipse Club, a dança nunca para. Mas o palco real é o próprio inferno. O Eclipse Club passou por reformas após o desaparecimento de Mariana. Luzes novas, cartazes renovados e uma promessa de recomeço para a casa noturna mais macabra de São Paulo. Mas no subsolo, onde o concreto sussurra nomes esquecidos, nada mudou. Laura, a nova stripper que substituiu Mariana, havia desaparecido misteriosamente 2 semanas após sua estreia. Seu nome sumiu da lista de funcionárias, seu armário foi esvaziado, e nenhuma das outras meninas ousava mencioná-la. Até que chegou Bianca. Vinda de Campinas, fugindo de uma relação abusiva, ela enxergava no Eclipse uma chance de reconstrução. Era confiante, ousada, e não se deixava intimidar facilmente. Mas bastaram 3 noites para que o sorriso começasse a desaparecer. Ela ouvirá passos quando estava sozinha no palco de ensaio. Sussurros vinham dos espelhos. E durante uma sessão de maquiagem, jurava ter visto alguém dançando atrás dela. Uma figura feminina que sorria com dentes demais. O gerente a orientou a não alimentar a imaginação. O cansaço prega peças, disse ele, mas o tom frio entregava algo mais. Bianca começou a investigar. Perguntou discretamente sobre Laura e Mariana, mas nenhuma das outras garotas respondia com clareza. Uma delas, Julie, ex-veterana da casa, estava visivelmente perturbada. Se você não viu o reflexo dançar sozinho, ainda dá tempo de ir embora, sussurrou, antes de deixar o vestiário em lágrimas. Naquela noite, Bianca foi convocada para o show especial no Espelho Negro. Recusou, alegando dores de cabeça. O gerente não insistiu. Apenas a olhou como se ela tivesse assinado sua sentença. Certa madrugada, ela acordou com uma notificação em seu celular. Vídeo recebido, remetente desconhecido. Ao abrir, se viu dançando, mas era impossível. A gravação mostrava claramente o palco do Espelho Negro. Ela nunca dançou ali. Mas o reflexo era o dela. E nos últimos segundos do vídeo, o espelho quebrava e a câmera caía. Bianca chorou. E pela primeira vez, teve medo de dormir. Determinada a entender o que estava acontecendo, Bianca vasculhou os arquivos da boate. Encontrou registros apagados, contratos com nomes femininos riscados, e bilhetes antigos presos sob o forro do sofá do camarim. Um deles dizia, o espelho não copia. Ele absorve.
Outro trazia uma lista com datas e nomes, como se fosse um calendário macabro. O próximo estava marcado para a semana seguinte, com suas iniciais, BS. A pressão aumentava. O gerente se tornava mais presente, os clientes mais exigentes. Um deles, vestido todo de preto, aproximou-se do palco e deixou uma rosa escura ao final da apresentação. Bianca não o conhecia, mas sentiu sua presença como um peso na espinha. No dia seguinte, um espelho no vestiário apareceu trincado, bem ao centro, como se algo tivesse tentado sair. Julie desapareceu naquela mesma noite. As meninas disseram que ela pediu demissão, mas Bianca viu o armário dela revirado, com as roupas ainda dentro. E sobre o espelho rachado, gotas secas de sangue. A tensão explodiu numa sexta-feira chuvosa. O gerente bateu na porta do camarim com 2 seguranças. Você tem um show agendado. Agora. Bianca tentou resistir, mas foi levada à força até a sala do espelho negro. A música começou sem sua permissão. Ela tentou sair, mas a porta já estava trancada. Sozinha, começou a dançar, esperando que tudo acabasse logo. Mas os reflexos no espelho não seguiam seus movimentos. Um deles dançava antes dela. Outro girava no sentido contrário. E um, parado, a encarava fixamente. Seus olhos eram os dela, mas havia algo de ancestral, malicioso, podre ali. O vidro começou a tremer. Sons de unhas arranhando vinham de dentro. Bianca gritou, mas ninguém respondeu. E então, o espelho explodiu para dentro da sala. Estilhaços voaram, mas nenhum a cortou. A sala estava escura. E diante dela, uma figura feminina, nua, coberta de sombras, com o rosto de Mariana, mas os olhos eram de Laura. Agora você é a próxima, ela sussurrou. Acordou amarrada em uma cadeira, cercada por espelhos de todos os tamanhos. Cada reflexo mostrava uma versão diferente dela, uma com feridas abertas, outra sem olhos, outra grávida de algo que se mexia por dentro. Na frente dela, o gerente sorria com tranquilidade. Você não entende ainda? Nós não dirigimos uma casa de entretenimento. Nós alimentamos o véu. Ele explicou que o clube foi construído sobre um antigo altar de invocação. A entidade dentro dos espelhos, chamada apenas de a outra, exigia oferendas para manter sua prisão. Mulheres jovens, vaidosas, desejadas. E dançarinas eram as favoritas. Mariana e Laura foram absorvidas. Julie tentou fugir, mas foi tomada de forma incompleta, e agora vive presa entre os reflexos. Bianca era a próxima. Mas algo estava errado. A entidade hesitava. Ela te viu e se reconheceu, disse o gerente. Ela quer mais tempo com você. Ela quer que você escolha entrar. E com isso, todos os espelhos acenderam, refletindo o rosto de Bianca com um sorriso alheio. Ela fugiu. Não sabe como, mas correu pelos corredores escuros da boate, subiu pelas escadas de serviço, saiu na chuva, descalça, gritando. Foi encontrada por um motorista de aplicativo, em choque, suja de sangue, com estilhaços de vidro nas mãos. Bianca passou semanas internada, mas ninguém acreditou em sua história. Disseram que ela teve um surto psicótico, provavelmente relacionado ao estresse do trabalho. Mas ela sabia. Sabia que a outra ainda estava lá, esperando por sua escolha. Cada vez que Bianca olha para um espelho, o reflexo está quase certo, mas os olhos sempre denunciam. Ela se mudou, cortou o cabelo, trocou de nome. Mas o Eclipse Club continua aberto. Mais moderno, mais luxuoso. Novas garotas chegam toda semana. E numa câmera de segurança mal configurada, no canto de um dos corredores, ainda se pode ver uma silhueta dançando sozinha no espelho negro, mesmo quando a sala está vazia. A dança nunca para. O espelho ainda tem fome. Tudo começou com uma entrevista de emprego. Luísa estava desesperada. Desempregada há meses, com contas acumuladas e ameaçada de despejo, ela topou qualquer coisa. O anúncio dizia dançarinas performáticas, com pagamento semanal e moradia inclusa. O endereço?
O já conhecido Eclipse Club. Ela nunca tinha ouvido falar, mas o motorista do aplicativo fez uma careta quando viu o destino. Essa boate ainda tá aberta. Achei que tinham fechado depois do desaparecimento daquela garota. Luísa não ligou. Precisava do dinheiro. Foi recebida por uma mulher de cabelos brancos, elegante, que se apresentou apenas como Madame Solange. Aqui você renasce, querida, mas é preciso aceitar o espelho. Sem entender, Luísa assinou o contrato. Naquela mesma noite, vestiu a roupa de dançarina, calçou o salto e foi jogada no palco principal, com luzes estouradas e olhos famintos observando cada movimento. O público aplaudiu, mas do fundo do salão, uma figura encapuzada não tirava os olhos dela. E quando Luísa piscou, ele já não estava mais lá. Luísa se adaptou rapidamente. Dançava bem, tinha presença de palco e carisma. Madame Solange parecia satisfeita. Mas o Eclipse Club era estranho. Não havia janelas nos dormitórios. Os espelhos pareciam sempre embaçados, mesmo após limpos. E as outras funcionárias agiam como fantasmas. Evitavam conversas, comiam em silêncio e nunca olhavam diretamente para os reflexos. Uma delas, chamada Estela, se aproximou em segredo. Não confie nos espelhos. E jamais fique no clube depois do último cliente. Luísa já tinha ouvido isso em uma conversa anterior com uma amiga, sobre uma boate assombrada, mas tinha ignorado. Agora a repetição soava como um alerta. Uma noite, após um show, ela entrou sem querer na sala do Espelho Negro. Lá dentro, a música parou de tocar. O ar ficou pesado. E no reflexo, ela viu Estela, com o rosto queimado, tentando gritar. Mas a porta se trancou sozinha. E do espelho saiu um sussurro. Você dança bem, Luísa. Mas ainda não é suficiente. Assustada, Luísa foi atrás de respostas. Vasculhou os armários abandonados. Encontrou um diário antigo com capas rasgadas. Era de uma stripper chamada Carla, datado de 1998. As últimas páginas falavam sobre rituais secretos, danças que invocavam entidades, e sobre a mulher do vidro, uma presença maligna que habitava os reflexos e se alimentava da vaidade e do desejo. Ela dança o que você reprime. Ela sorri quando você chora. E quando você aceita, ela entra. Luísa começou a ter pesadelos. Acordava suada, vendo vultos no quarto. O espelho do banheiro rachou sem explicação. E certa noite, ela ouviu passos em seu dormitório. Ao acender a luz, não havia ninguém. Mas no chão, pegadas molhadas, indo até seu espelho. Ela confrontou Madame Solange, que apenas sorriu. O eclipse escolhe. E você foi escolhida. Luísa tentou sair, mas todos os seus documentos haviam sumido. O segurança na porta disse que ela não estava autorizada a sair ainda. Você tem um compromisso no Espelho Negro. No dia marcado, Luísa foi levada até a sala do espelho. As luzes se apagaram. A música começou sozinha. O reflexo dançava antes dela. Mas, dessa vez, a figura no vidro não era ela. Tinha seus traços, sim, mas era mais magra, mais sombria, com olhos fundos e um sorriso que não pertencia a nenhum ser humano. O espelho tremeu. Do outro lado, braços começaram a surgir, pressionando o vidro como se quisessem sair. Luísa correu para a porta, mas estava trancada. Começou a gritar, mas as paredes abafavam qualquer som. A figura no espelho começou a imitá-la, rindo de forma grotesca. Quando tudo pareceu perder sentido, o espelho rachou. E a sala mergulhou na escuridão. Quando a luz retornou, Luísa estava caída no chão, cercada por estilhaços. Mas nenhum corte em seu corpo. Ao levantar-se, viu o próprio reflexo sorrindo, mas ela não estava sorrindo. E atrás de seu reflexo, havia alguém. Estela. Mas Estela já estava desaparecida. Luísa finalmente entendeu. O Eclipse Club não era apenas uma casa noturna, era um altar, uma prisão, um portal. Madame Solange era guardiã de uma entidade antiga, e as dançarinas, as oferendas. A cada década,
Novas escolhidas eram absorvidas pelos espelhos, onde ficavam presas, repetindo os movimentos da última dança, eternamente. As imagens refletidas ganhavam vida, enquanto as reais sumiam do mundo. Luísa precisava fugir. Planejou escapar pelos fundos, durante a madrugada. Mas ao atravessar os corredores vazios, os espelhos começaram a se iluminar. Uma a uma, suas versões alternativas surgiam, todas dançando, rindo, sangrando. Vozes repetiam: "Fique. Você é perfeita." No corredor final, o reflexo dela olhou nos olhos e sussurrou: "Me deixe entrar." Ela correu. Arrombou a porta dos fundos. Fugiu até a rua. Conseguiu pegar carona com um motorista que sequer falou com ela. Chegou em casa, trancou todas as portas. Mas no espelho da sala, o reflexo ainda dançava. Luísa vive escondida até hoje. Nunca fala o nome Eclipse Club em voz alta. Nunca mais entrou em uma boate. E cobre todos os espelhos da casa com lençóis. Mas, às vezes, acorda com o som de música ambiente vindo do quarto. E quando entra, os lençóis estão no chão. Seu reflexo está fora de sincronia. Os olhos piscam antes dela. A boca se move sem som, como se houvesse alguém lá dentro. Ela sabe que é só questão de tempo, porque a entidade não esquece. O eclipse marca todas as suas escolhidas. E o espelho sempre volta para buscar. Em alguma madrugada próxima, quando estiver cansada demais para resistir, Luísa sabe que vai olhar para o reflexo, e ele não vai mais estar lá, porque ela já estará do outro lado, dançando, sorrindo, servindo, e o eclipse continuará funcionando, com novas garotas, novos sorrisos, e a promessa falsa de que ali todas renascem. Mas a verdade é uma só: no eclipse, a última dança nunca acaba. Quando o Eclipse Club anunciou uma temporada internacional de dança exótica, dezenas de garotas se inscreveram. Entre elas estava Violeta, uma argentina radicada em Porto Alegre, que via na oportunidade uma chance de fama rápida e muito dinheiro. Diferente das outras, ela era cética, sarcástica e não acreditava em lendas urbanas. Durante a seleção, ouviu cochichos sobre desaparecimentos, espelhos amaldiçoados e dançarinas que se perdiam no reflexo. Violeta riu. Superstição barata, pensou. Passou na seleção com facilidade. Seu primeiro show foi um sucesso. O público adorou sua ousadia, o jeito agressivo de dançar e a forma como encarava os homens com desafio. Mas no final da noite, quando entrou no camarim, o espelho que usava para se maquiar estava coberto por um pano vermelho. Uma das funcionárias mais antigas, com olhos vazios, avisou: "Hoje não olhe para ele. É noite de porta aberta." Violeta, debochada, puxou o pano e se encarou. Mas o que viu não era seu reflexo. Era ela, sim, mas chorando. E atrás de si, uma figura com um capuz escuro. No dia seguinte, tentou ignorar o que viu. Atribuiu a alucinação ao estresse, talvez algum reflexo do corredor. Mas algo mudou. Violeta começou a ter lapsos de memória. Esquecia partes do show. Sonhava com músicas que nunca ouviu, dançava coreografias que não lembrava de ter ensaiado. E o mais estranho, acordava sempre com o corpo dolorido, como se tivesse dançado a noite toda, mesmo quando não havia se apresentado. Certa manhã, acordou com os pés sujos de cacos de vidro. O espelho do banheiro estava quebrado. E escrito com batom, no azulejo, lia-se: "Asterisco, asterisco, você já cruzou." Asterisco, asterisco, a partir dali, tudo desandou. O gerente passou a ignorá-la completamente. As outras meninas sussurravam quando ela passava. E nos corredores do clube, sentia-se vigiada. Uma câmera de segurança próxima ao palco registrou uma noite algo impossível. Ela dançava no centro, mas ao fundo, atrás da cortina, outra figura idêntica fazia os mesmos movimentos, com segundos de antecedência. O vídeo sumiu do sistema no dia seguinte. Mas Violeta sabia. Alguém ou alguma coisa a estava imitando. Determinada a entender, ela procurou o antigo zelador do clube,
um senhor que havia sido demitido anos atrás. O encontrou em uma casa simples na Zona Leste. Quando ela mencionou o nome Eclipse, o homem empalideceu. Vocês ainda estão abrindo aquilo? O espelho nunca fechou. Ele só espera. Segundo ele, nos anos 80, o local era uma espécie de salão privado para reuniões ocultistas. O palco original era usado em invocações de entidades ligadas ao narcisismo e à vaidade. Diziam que o espelho do clube não refletia, mas copiava almas. Eles faziam um ritual onde as dançarinas eram duplicadas, e uma das versões era deixada do lado de cá. A outra virava oferenda. Violeta não acreditava. Até ele mostrar uma antiga fotografia. Era ela. Idêntica. Mesmo rosto, mesmo cabelo, mesmo sorriso cínico. Mas a foto datava de 1993. A que está nessa foto sumiu depois de entrar no espelho negro. Violeta saiu tremendo. E ao chegar em seu quarto, encontrou um envelope sob a cama com uma anotação: "Você dançou bem. Em breve, dançaremos juntas." Naquela noite, se recusou a subir ao palco. Trancou-se no quarto dos fundos e começou a registrar tudo. Fez vídeos, escreveu em folhas, ligou para amigos. Nada funcionava. As mensagens não eram enviadas, os vídeos sumiam da galeria. Até seu próprio reflexo parecia diferente. Piscava no tempo errado, sorria quando ela não sorria. Tentou dormir, mas algo a acordou às 3h03. Um som de batida contínua. Era o espelho. Sozinho, ele tremia. Do outro lado, sua imagem gritava sem som, arranhava o vidro. Violeta tentou quebrá-lo com uma cadeira, mas o espelho era sólido como pedra. Quando finalmente parou, ela caiu no chão e chorou. Na manhã seguinte, foi chamada por Madame Solange. "Você tem uma apresentação marcada no espelho negro. Não é uma escolha." O clube inteiro parecia conspirar. As meninas sorriam de forma vazia. E o segurança a levou até a sala escura. Trancada, ela ouviu a música iniciar. Mas dessa vez, não havia palco. Havia apenas o espelho. E ele já estava aberto. Lá dentro, Violeta entrou numa espécie de cópia da boate, mas tudo distorcido. As luzes eram vermelhas, os sons abafados. As dançarinas que via eram sombras de si mesmas, dançando lentamente, com rostos em branco. No centro da sala, um espelho gigante flutuava, e ao redor dele, dezenas de versões dela mesma. Algumas mutiladas, outras de idade diferente. Algumas grávidas, outras já idosas. Todas dançavam, como se o tempo não existisse ali. E no trono em frente ao espelho, uma mulher nua, com olhos escuros e pele rachada. A mulher do vidro. Você se acha especial, Violeta? Todos vocês acham. Mas o reflexo sempre mostra o que você esconde. E o que você esconde é exatamente o que eu coleciono. A mulher se levantou, e suas pernas se arrastavam como se fossem feitas de espelhos líquidos. Violeta tentou correr, mas o chão se movia como um palco rotatório. A música ficou mais alta. A entidade gritou com várias vozes: "Dança pra mim, ou desaparece." Ela dançou. Foi a única saída. Dançou com fúria, com dor, com desespero. Os reflexos a imitavam. Mas, aos poucos, as sombras começaram a desvanecer. Uma a uma, sumiam. A mulher do vidro urrava, tentando agarrá-la. Mas Violeta se moveu com perfeição, e no clímax da coreografia, arremessou seu próprio corpo contra o espelho central. O vidro estourou em 1000 pedaços. E tudo ficou branco. Quando acordou, estava caída no meio da pista do Eclipse Club. Sozinha. Os espelhos haviam desaparecido. Não havia ninguém. Fugiu. Sumiu da cidade. Hoje vive em um lugar isolado, sem eletrônicos, sem reflexos. Mas ainda ouve a música, às vezes. Nos sons do vento, nos estalos da madeira. Sabe que dançou para escapar. Mas também sabe que parte dela ficou lá. E que, um dia, o espelho vai reabrir. Porque o Eclipse Club nunca fecha de verdade. Ele apenas finge dormir.
até a próxima estrela subir ao palco. Tudo começou com uma live no Instagram. Uma influencer chamada Carol Moraes, conhecida por visitar lugares polêmicos e cancelados, decidiu fazer um especial chamado Noites Proibidas, onde entraria em locais com má reputação para mostrar a verdade por trás do mito. Quando recebeu uma mensagem anônima sugerindo o Eclipse Club, ela riu. Boate de strippers amaldiçoada? É disso que eu gosto. Ignorando os alertas de seguidores e o silêncio suspeito de outros influenciadores, ela embarcou para São Paulo com uma equipe mínima, um videomaker, uma maquiadora e seu namorado, que cuidava da parte técnica. O Eclipse havia sido reaberto com um novo nome, Espelho Lounge, mas era o mesmo lugar. Mesmo prédio. Mesmo palco. Carol conseguiu entrar dizendo que faria um documentário sensual, mas artístico. O gerente aprovou sem hesitar. Ela não sabia, mas desde que cruzou a porta, o clube já tinha decidido. Ela seria a atração final. O plano era simples: gravar 3 noites seguidas, com bastidores, entrevistas e bastidores das dançarinas. Na primeira noite, tudo correu bem. Carol filmou o camarim, entrevistou funcionárias que pareciam extremamente robóticas e captou imagens belíssimas da pista central. Mas algo incomodava. Toda vez que ela olhava para os espelhos, via algo fora de lugar. Uma sombra no fundo. Um vulto se movendo em outra direção. Em uma das gravações, ao assistir no hotel, notou que enquanto entrevistava uma stripper, o reflexo da dançarina sorria para ela o tempo inteiro, mesmo quando a mulher estava de cabeça baixa. Mostrou para o namorado, que apagou o vídeo e disse: "Vamos deixar essa parte de fora. É bug." Carol não discutiu. Mas aquela noite, quando acordou para ir ao banheiro, o espelho do quarto estava totalmente embaçado. Ao limpar, não viu seu rosto, viu o de outra mulher, completamente nua, com olhos negros e um sorriso largo demais. E, atrás dela, os fundos do Eclipse Club. Na segunda noite, Carol insistiu em visitar o porão. Um segurança levou com má vontade, dizendo que ninguém grava lá. Mas ela insistiu. Encontrou escadas antigas, paredes de pedra e inscrições estranhas com nomes riscados. No final do corredor, uma porta de ferro trancada. O segurança impediu que ela fosse além. Mas algo chamou sua atenção: uma marca no chão com formato de círculo, ao centro a palavra Venitra, e manchas secas que lembravam sangue. Ao voltar, sua equipe começou a se desentender. A maquiadora surtou, dizendo que o lugar estava devorando os pensamentos dela. O namorado vomitava sem parar e dizia ouvir música quando o ambiente estava em silêncio. E o videomaker desapareceu. Simplesmente saiu do hotel sem deixar rastros. O celular foi encontrado dias depois, quebrado, com a câmera ligada. No último frame do vídeo, Carol aparecia dançando sozinha em um palco vazio. Mas ela jurava que não tinha gravado aquilo. Foi montagem, dizia. Mas sua voz tremia. No terceiro dia, Carol estava estranha. Sentia-se cansada, como se não dormisse há semanas. Esquecia falas, tremia diante das câmeras. Mas decidiu fazer o clímax do especial, dançar no palco do Espelho Negro, com figurino completo. Queria mostrar que não tinha medo de nada. Que era ousada, corajosa. Entrou na sala escura. A música começou. E ela dançou. No início, tudo parecia normal. Mas aos poucos, os reflexos no espelho começaram a não acompanhá-la. Dançavam sozinhos. Um deles dançava de costas. Outro sangrava. E o terceiro se aproximava cada vez mais do vidro, com olhos que pareciam queimar. A sala tremeu. A câmera caiu. E, por um momento, Carol viu outra versão de si mesma sorrindo de dentro do espelho. Sentiu como se estivesse sendo puxada. Quando a música terminou, ela estava de joelhos, ensanguentada e sozinha. O gerente abriu a porta e disse apenas: "Você nasceu para isso. Agora vai entender o preço." Carol não se lembrava do que aconteceu depois. Só sabia que acordou em um camarim vazio, com trajes que não eram seus. Estava maquiada, penteada, pronta para o palco.
mas as luzes estavam apagadas. Ao sair pelos corredores, encontrou paredes cobertas de espelhos, todos com sua imagem, mas nenhuma delas a acompanhava em tempo real. Estavam independentes. Algumas choravam, outras gritavam, outras dançavam sem parar. E no centro do corredor, viu a figura de uma mulher, alta, magra, com os ossos expostos sob a pele e um manto de vidro estilhaçado. Era a diretora do espetáculo, como ela mesma se chamou. Você está aqui porque se ofereceu. A vaidade trouxe você. A câmera foi sua oferenda. Carol tentou argumentar, fugir, berrar. Mas a mulher apenas apontou para o espelho à sua frente. E no reflexo, Carol via sua equipe morta. Todos, um por um. E atrás de cada corpo, sua versão dançando com prazer. Ninguém sabe o que aconteceu com Carol Moraes. Seu especial Noites Proibidas nunca foi ao ar. Seu perfil sumiu das redes. E quando fãs investigaram, encontraram apenas um detalhe: uma foto postada por engano em uma conta abandonada. A imagem era de dentro do eclipse. E, ao fundo, num espelho quebrado, dava para ver Carol dançando sozinha, com os olhos completamente pretos. Dizem que o clube mudou de nome novamente. Agora se chama Reflexo Lounge. Mais moderno, mais tecnológico. Mas quem frequenta garante que, de vez em quando, durante as apresentações, os espelhos vibram. E que, entre uma dança e outra, é possível ver mulheres que não estão no palco, mas que dançam do outro lado do vidro, pedindo socorro com os olhos. O espetáculo nunca termina, porque no eclipse ou qualquer nome que assuma o que dança não são os corpos. São as almas presas, em um ciclo eterno de vaidade, desejo e horror. A boate se chamava Moonlight Velvet. Não tinha fachada chamativa nem letreiro com neon, apenas uma cortina vermelha cobrindo a entrada e uma música grave que vibrava no peito antes mesmo de você atravessar a porta. No subsolo de um prédio antigo em Curitiba, o clube era conhecido entre clientes ricos e discretos, especialmente por um detalhe que tornava a experiência única: as dançarinas nunca saíam do palco. Ninguém as via no camarim, nos bastidores, nem nos corredores. Elas apareciam com as luzes, dançavam como se estivessem hipnotizadas e sumiam quando o show acabava. Algumas pessoas diziam que eram apenas hologramas. Outros falavam em hipnose coletiva. Mas os rumores mais perturbadores vinham de ex-funcionários. Havia uma sala trancada, abaixo do palco, onde se ouvia choros abafados e batidas constantes, como se alguém estivesse lá dentro, tentando sair. Mas ninguém nunca teve coragem de abrir a porta. Daniel era recém-formado em audiovisual e topou um job pago em dinheiro vivo para gravar imagens internas do Moonlight Velvet. Seria para um vídeo institucional, disseram. O clube estava fechado para reforma, e ele teria acesso total por 2 dias. Chegou empolgado, armado com câmera, luz, microfone e uma curiosidade perigosa. Logo de cara, sentiu que o lugar era frio demais para um ambiente fechado. O palco ao centro estava coberto com um pano preto, e as cadeiras dispostas ao redor pareciam nunca ter sido mexidas. Daniel começou pelas filmagens básicas, mas logo percebeu que todos os espelhos do local tinham sido cobertos com lençóis vermelhos. Ao puxar o pano de um deles, se assustou: não havia reflexo. Nem do palco, nem das luzes, nem dele. Era como um vidro escuro. Mas, por um instante, achou ter visto uma silhueta dançando. E então, veio o sussurro: não grave o que está por vir. Na madrugada, Daniel decidiu explorar os bastidores. Encontrou corredores úmidos e paredes com desenhos riscados, todos de mulheres nuas com olhos arrancados. Chegou a tal porta trancada e percebeu que estava entreaberta. O instinto dizia para recuar, mas a curiosidade venceu. Ao abrir, encontrou uma escada em espiral, enferrujada, que descia até uma sala circular sem janelas. Ali, havia 6 poltronas antigas voltadas para uma parede coberta de espelhos. No centro, um púlpito com botões antigos. Quando Daniel ligou o painel, o espelho se acendeu como uma tela. E ali, viu o palco, as dançarinas, o público, mas não havia ninguém no clube acima. Era como se estivesse assistindo a uma gravação.
Só que uma das dançarinas, loira e pálida, parou de dançar e olhou direto para ele, do outro lado do vidro. Aproximou-se lentamente, até encostar o rosto no espelho. E, com a boca, formou as palavras: "Nos liberte." Daniel correu de volta ao salão principal, agora com a câmera gravando tudo. Mas algo havia mudado. As cadeiras estavam ocupadas. O palco iluminado. E 6 dançarinas giravam no centro, sincronizadas, olhos fechados, movimentos suaves e inquietantes. Só que o lugar estava vazio. Nenhum som vinha dos passos, nem da música. Era um silêncio sufocante. Quando apontou a câmera para o palco, as dançarinas abriram os olhos ao mesmo tempo, olhando diretamente para ele. Seus rostos estavam diferentes, a pele sem brilho, como cera, os olhos vazios, sem íris, e a boca selada com linha preta, costurada. Daniel recuou, mas ao virar, deu de cara com o espelho coberto que havia destampado antes. E desta vez, havia reflexo. Mas não dele. O reflexo mostrava Daniel sentado no púlpito da sala subterrânea, sorrindo, com sangue escorrendo da boca. Na imagem, ele apertava um botão e as dançarinas choravam sangue. Daniel acordou no chão do clube, sem lembrar como foi parar ali. Estava com a câmera ao lado, ainda gravando. O relógio marcava 3h33. Ao assistir às imagens, percebeu que o vídeo mostrava cenas que ele não lembrava de gravar. Close no rosto das dançarinas, detalhes do púlpito com símbolos arcanos e, mais perturbador, uma sequência dele dançando no palco, com as mulheres ao redor, como se fizesse parte do show. A última cena do vídeo mostrava o espelho quebrando e as 6 dançarinas descendo do palco, indo na direção da câmera. O vídeo cortava em um frame onde uma mão pálida tocava a lente. Daniel tentou sair do clube, mas as portas estavam trancadas. O telefone, sem sinal. E então, viu no palco uma cadeira com seu nome escrito em fita branca. Uma música começou a tocar sozinha. Luzes se acenderam. O pano preto caiu. E ele entendeu, era sua vez de dançar. Daniel nunca mais foi visto. Quando a equipe de limpeza chegou para a próxima reforma, encontrou o clube vazio, mas com algo estranho. O espelho do salão central estava trincado, e no chão havia marcas de passos descalços, indo e voltando entre o palco e a entrada. Os donos decidiram encerrar o projeto de reabertura. Mas antes de fechar tudo, um dos seguranças decidiu tirar uma foto do salão para guardar de recordação. Quando viu a imagem, quase desmaiou. Na foto, refletido no espelho, estava Daniel, de terno, dançando entre 6 mulheres de olhos costurados. Todas elas com os pés flutuando. Todos com a pele cinza. Ele postou no Facebook antes de apagar o arquivo. O show continua, mesmo quando ninguém assiste. E desde então, dizem que quem passa em frente ao antigo Moonlight Velvet nas madrugadas de lua cheia consegue ouvir, abafado, um som grave de música e o eco de sapatos batendo no palco. Mas o clube está vazio. Pelo menos, do lado de cá. Ela se chamava Nara, tinha 24 anos e dançava desde os 16. Não por escolha, mas por sobrevivência. A vida sempre a colocou nos lugares errados com as pessoas certas, aquelas que sabiam explorá-la. Quando foi chamada para uma audição em uma casa noturna exclusiva chamada Clube Mirage, no centro de Porto Alegre, viu ali uma chance de mudar tudo. O lugar era misterioso, sem divulgação nas redes, sem site, apenas um cartão com letras douradas entregues por um homem de terno branco que apareceu na saída de um ensaio. "Você tem o dom para dançar onde poucos conseguem", ele disse. Ao chegar no Mirage, notou o ambiente sofisticado demais para o tipo de boate a que estava acostumada. Não havia público visível. Apenas espelhos escuros nas paredes, uma passarela estreita no centro e uma luz vermelha que nunca piscava. Nara seria testada sozinha, dançando por 5 minutos enquanto os avaliadores assistiam por trás dos espelhos. Mas havia algo muito errado. As dançarinas que saíam da sala não olhavam para ninguém. Nem sequer piscavam. No camarim, Nara conheceu Bianca, uma stripper experiente que falava baixo e com os olhos vidrados. Ela alertou: "Se for dançar, não pare, por nada. Se você parar, eles vêm." Nara riu,
achando que era brincadeira de bastidor. Mas quando entrou no palco e a música começou, algo a puxou para dentro de si como nunca antes. Seus movimentos fluíam sem controle. Os pés se moviam com precisão assustadora. E ao olhar de relance para os espelhos, viu não apenas sua silhueta, mas várias versões dela mesma dançando com atraso, como se o reflexo estivesse preso em outro tempo. O suor escorria gelado. A música ficou mais lenta, e então ela parou por um segundo para respirar. Foi o suficiente. As luzes se apagaram. O som cessou. E o silêncio tomou conta. Ao fundo, um som de unhas arranhando o vidro ecoou. Nara tentou correr, mas estava escuro demais. E então, os espelhos começaram a trincar de dentro para fora. Parte 3 de 6. Ela acordou no chão da sala de audição. Bianca estava ao lado, segurando um pano com cheiro de álcool em seu nariz. "Você parou, não é?" perguntou ela com os olhos cheios de medo. Nara apenas assentiu. Bianca então sussurrou: "Eles marcaram você. Agora, você pertence ao reflexo." Confusa, Nara decidiu ir embora. Mas ao chegar na rua, percebeu que seu reflexo na vitrine de uma loja não estava imitando seus movimentos. Enquanto ela andava, sua cópia permanecia imóvel, sorrindo. Assustada, correu para casa e se trancou no banheiro. No espelho, sua imagem sorria quando ela chorava. E quando tentou quebrar o espelho, foi ela quem sangrou, com um corte profundo na testa. O telefone tocou logo depois. Do outro lado da linha, uma voz masculina e grave: "Você será a nossa estrela. Prepare-se para o show." A ligação caiu, e todas as luzes da casa piscaram ao mesmo tempo. O reflexo agora mostrava o palco do Clube Mirage. E Nara estava nele. Nos dias seguintes, Nara tentou viver normalmente, mas tudo ao redor começou a se distorcer. Nos elevadores, seu reflexo aparecia antes de ela entrar. No celular, a câmera frontal mostrava o ambiente, mas sem ela. Sua imagem estava sumindo do mundo real e sendo sugada para dentro dos espelhos. Desesperada, procurou Bianca novamente. Ela revelou a verdade. O Clube Mirage era um antigo teatro amaldiçoado, onde rituais eram feitos com jovens dançarinas. Os espelhos eram portais selados com sangue, e cada apresentação condenava uma alma para dentro deles. Ninguém dançava ali por fama ou dinheiro. Era uma oferenda para uma entidade antiga, chamada o Observador. Bianca mostrou o próprio reflexo. Seu rosto não existia mais, apenas uma sombra dançante atrás do vidro. "Eu não consegui sair a tempo. Mas você ainda pode." Bianca lhe deu uma adaga de prata, explicando: "Você deve dançar uma última vez e, no auge da apresentação, destruir o espelho central." Mas advertiu: "Se falhar, você nunca mais verá a luz real." Nara voltou ao Mirage pela última vez. A boate parecia abandonada, mas as luzes se acenderam sozinhas. No palco, um vestido a aguardava, como se soubessem que ela viria. Ela se vestiu, respirou fundo e subiu. A música começou, uma melodia lenta, hipnótica, que parecia vir de dentro dela. A dança começou suave, intensa, até que os espelhos começaram a vibrar. No reflexo, dezenas de versões dela dançavam de formas diferentes, como se o tempo estivesse fragmentado. E então, as imagens começaram a sair dos espelhos. As outras Naras cercaram o palco, dançando com ela, olhos negros e bocas abertas em gritos mudos. Ela girava mais rápido, com a adaga presa à coxa. Quando alcançou o ápice do movimento final, saltou para frente e cravou a lâmina no espelho central. O vidro explodiu numa onda de energia. Todas as cópias gritaram ao mesmo tempo. O som invadiu o salão. As luzes estouraram. E tudo virou escuridão. Parte 6 de 6. Ela acordou em uma cama de hospital. A mãe chorava ao lado. Havia desaparecido por 3 dias. Nenhuma câmera de segurança captou sua presença entrando ou saindo do Clube Mirage. A polícia investigou, mas não encontrou nenhum registro do local. O prédio estava vazio, abandonado há anos. Mas Nara sabia o que viveu. A cicatriz em sua testa e a ausência de espelhos no quarto eram as únicas provas do inferno de onde escapou.
Meses depois, ao passar por um espelho em um shopping, seu reflexo piscou. Mas ela não. Desde então, vive com as janelas cobertas, os espelhos guardados, e a certeza de que a dança continua, em algum lugar, entre o vidro e o além. À noite, às vezes, ouve passos. E um sussurro, que pergunta: quer dançar de novo, Nara? Porque quem dançou para o observador, jamais se livra do palco. Luísa sempre foi movida por curiosidade, e talvez tenha sido esse o seu maior erro. Ao terminar um ensaio fotográfico no Centro Velho de São Paulo, ouviu duas maquiadoras comentando sobre uma casa noturna secreta chamada a Catedral, onde se apresentavam mulheres lindas, cobertas apenas por véus de sangue e velas acesas. Era uma espécie de show exclusivo, onde os clientes precisavam de um convite especial, enviado por carta, com uma data exata e nenhuma explicação. Na semana seguinte, Luísa recebeu esse convite embaixo da porta de seu apartamento, mesmo sem ter fornecido endereço para ninguém. O papel era grosso, vermelho como carne viva, e a caligrafia tremia como se tivesse sido escrita por alguém com medo. A carta dizia: "Você foi escolhida. Dançará diante dos olhos que nunca se fecham." No verso, apenas um endereço e a frase: "Se entrar, não olhe para o altar." Na noite marcada, ela foi até o local. A catedral ficava nos fundos de um antigo convento abandonado, coberto por pichações e com janelas seladas com tábuas. Um homem de capuz a aguardava na porta e, sem dizer uma palavra, a conduziu pelos corredores estreitos e úmidos, iluminados apenas por velas derretidas até a base. No palco, outras mulheres dançavam lentamente ao som de uma música grave, como se cada nota vibrasse dentro dos ossos. Mas o que mais chocava era o público. Ninguém estava ali. Apenas sombras sentadas nas cadeiras, como vultos imóveis que pareciam feitos de breu. No fundo do salão, havia um altar de pedra com correntes e marcas esculpidas à força. Luísa tentou desviar o olhar, mas foi atraída por uma presença invisível. E ali, sobre o altar, viu algo que jamais esqueceria: um corpo humano se contorcendo, sem cabeça, mas ainda dançando. Luísa ficou paralisada. Uma das dançarinas, chamada Rina, a puxou de volta ao camarim. Lá dentro, o clima era de desespero disfarçado. Nenhuma delas falava alto. Algumas tinham marcas no corpo, cicatrizes no pescoço, outras costuravam a própria boca antes do show. Rina explicou em sussurros: "O altar não aceita o olhar direto. Se você vê, ele te vê também." O ritual consistia em dançar diante das sombras até o fim da música. Mas se alguém ficasse imóvel, olhasse para trás ou perdesse o ritmo, o altar chamava. Era como uma oferenda viva, alimentando o que quer que estivesse ali, no escuro. Luísa tentou fugir naquela mesma noite, mas as portas estavam seladas. Seu nome estava escrito nas paredes, repetido centenas de vezes com sangue seco. "Você já dançou para nós", disse uma voz vinda do teto. E quando ela olhou para cima, viu sua própria imagem suspensa, girando lentamente como um fantoche quebrado. Na apresentação seguinte, Luísa foi levada ao palco. Suas roupas foram substituídas por véus pretos costurados à pele com fios finíssimos. A música começou sem aviso. Era como um lamento profundo de algo que não conhecia a morte, apenas a fome. Ela se moveu, tentando manter o ritmo, mesmo sentindo os olhos invisíveis pesando sobre seus ombros. No fundo da sala, o altar pulsava como um coração podre. As sombras começaram a se mover, como se alimentassem da dança. Luísa se concentrou em seus passos, mas uma dançarina ao lado tropeçou. O véu caiu. O silêncio foi imediato. O altar se abriu em duas partes, revelando braços longos, múltiplos, cobertos por olhos sem pálpebras. Eles agarraram a mulher e a puxaram para dentro com tanta violência que seus gritos pareceram vir de várias bocas ao mesmo tempo. A plateia aplaudiu. As sombras se agitaram em uma dança grotesca, rindo sem som. Luísa entendeu: ninguém saía daquele palco ilesa. Nos dias seguintes, Luísa dormia apenas com os olhos abertos. Nos espelhos, via pedaços do altar. Ouvia a música mesmo em lugares silenciosos. Sua pele cheirava a cera derretida. Rina se aproximou novamente e revelou o único jeito de quebrar o ciclo:
Você precisa incendiar o altar durante o espetáculo. Só o fogo é mais antigo que ele. Mas o risco era fatal. Se o fogo não o destruísse por completo, Luísa se tornaria parte dele, uma peça eterna. No último show, Luísa escondeu frascos de álcool e fósforos sob as vestes. A música começou. O público sombrio apareceu. E o altar respirava como se estivesse prestes a parir algo inominável. No ponto alto da dança, ela correu até o altar, despejou o líquido inflamável e acendeu a chama. As velas explodiram. O fogo se espalhou pelas correntes. As sombras urraram em agonia. O teto desabou. As outras dançarinas gritaram. E o altar gritou com todas as vozes do mundo. Luísa sobreviveu. Acordou em um hospital público, com queimaduras leves e uma ficha sem identificação. Disseram que a encontraram inconsciente em uma construção abandonada, rodeada de cinzas. Nenhum vestígio de palco, altar ou outras pessoas foi encontrado. Mas ela sabe que não foi um delírio. Desde então, sempre que passa perto de igrejas antigas, sente o mesmo cheiro, sangue com vela derretida. E às vezes, quando fecha os olhos, volta a ouvir a música. Não em sua cabeça, mas nos seus ossos. Ela tenta levar uma vida normal, mas ao olhar para a própria sombra, ela dança sozinha. Em noites específicas, quando o vento sopra do leste e o céu fica completamente preto, Luísa sente que o altar ainda a observa. Porque ele nunca desaparece. Ele apenas escolhe novas bailarinas. Bárbara nunca foi exatamente uma mulher comum. Desde nova, sentia-se atraída por lugares sombrios, pessoas estranhas e segredos proibidos. Quando se mudou para Belo Horizonte, ouviu falar de um clube clandestino chamado Clube Dálmades, supostamente um antigo teatro transformado em boate exclusiva. Só que o acesso era limitado a uma lista fechada, e o processo de seleção exigia mais do que nome ou dinheiro. Um convite lhe foi entregue dentro de um buquê de flores fúnebres, mesmo sem que ninguém próximo tivesse morrido. No cartão, havia apenas um símbolo, 2 corpos entrelaçados, sem cabeça, dançando em espiral. E uma frase escrita à mão: "Você dança ou será dançada?" Bárbara, sem hesitar, seguiu o endereço naquela mesma noite. A entrada era atrás de uma loja de sapatos abandonada. E quando entrou, não havia música. Só um silêncio pesado, como se o ar esperasse por um grito. O lugar era decorado como uma sala de espelhos, mas com todos os vidros quebrados. No centro, um palco giratório enferrujado, cercado por cadeiras ocupadas por figuras mascaradas. Ao fundo, 3 dançarinas com roupas vermelhas e olhos vendados se preparavam para começar o show. O apresentador, um homem sem sobrancelhas e pele branca demais, se aproximou de Bárbara e sussurrou no ouvido: "Você é a nossa convidada de hoje. Mas se dançar, nunca mais poderá parar." Antes que pudesse reagir, sua roupa foi arrancada e substituída por uma peça feita de seda negra e carne costurada. Subiu ao palco em transe. A música começou, mas não era som. Era uma vibração dentro do crânio, uma espécie de lamento arrastado vindo do chão. As figuras mascaradas começaram a rir sem mexer os lábios. E quando Bárbara girou sobre si mesma, viu por um segundo que estava no teto, corpos pendurados, todos dançando como marionetes presas por veias. Ela tentou parar, mas seu corpo já não respondia. Era como se cada músculo estivesse sendo guiado por fios invisíveis. As outras dançarinas se aproximaram e começaram a sussurrar em línguas que não existiam. Quando Bárbara olhou para o próprio reflexo em um dos cacos de espelho, não viu seu rosto. Viu o rosto de uma mulher antiga, com os olhos arrancados e a boca costurada. Aos poucos, começou a entender. O Clube Dálmades era um ritual, e as dançarinas eram oferendas. Cada movimento atraía algo que vivia sob o chão do palco, uma entidade velha como a primeira morte, que se alimentava de carne viva e arte distorcida. Bárbara tentou gritar, mas sua voz estava muda. Quando a música chegou ao fim, os aplausos não vieram das mãos dos convidados, mas de dentro das paredes. Um som de palmas finas, úmidas, como carne batendo contra carne. No camarim, Bárbara tentou fugir, mas encontrou portas falsas, corredores que se dobravam sobre si mesmos, e espelhos que a mostravam morrendo em diferentes formas.
Uma das dançarinas, chamada Iná, explicou que todas estavam presas a um ciclo antigo. A dança é o único laço que nos mantém entre os vivos. Quando uma de nós para, o chão engole. Iná mostrou um livro feito de pele humana, onde estava escrito que o clube era um templo construído em cima de um cemitério de escravas sacrificadas. A entidade abaixo precisava de um espetáculo semanal para não despertar e consumir toda a cidade. Bárbara então entendeu seu papel. Ela era a substituta, a nova oferenda. Mas se conseguisse dançar até o fim por 7 noites consecutivas, poderia sair livre. A regra era clara: dançar ou ser devorada. Durante 6 noites, Bárbara dançou. Cada apresentação era mais intensa, mais dolorosa. Suas pernas começaram a sangrar por dentro, seus olhos lacrimejavam preto, e seu cabelo caiu em tufos. A cada espetáculo, via menos do mundo real e mais das formas que viviam sob o palco: mãos com línguas, bocas com dedos, olhos que piscavam sozinhos. No 7º dia, quando a música começou, algo estava errado. A plateia estava completamente vazia. Nenhum mascarado, nenhuma sombra, nenhum som. E, ainda assim, a música vibrava como antes. Quando ela começou a girar, percebeu, ela estava dançando para si mesma, para a entidade, sozinha, no palco, oferecida como presente final. As paredes começaram a derreter. Do chão, surgiram garras esbranquiçadas. Mas Bárbara não parou. Dançou até as pernas quebrarem. E, com o último giro, acendeu o fósforo escondido entre os dedos dos pés, jogando sobre o pano embebido em óleo ao redor do palco. O fogo engoliu tudo. As paredes gritaram. As dançarinas sumiram em chamas. O chão rachou como um osso quebrado, e do fundo surgiu o que ninguém deveria ver: um rosto do tamanho de um prédio, com 1000 olhos, chorando carne derretida. Bárbara caiu, mas não foi devorada. Acordou em uma calçada próxima, nua, coberta de cinzas. O teatro havia sumido. Em seu lugar, havia apenas um terreno baldio. Mas nas paredes de um prédio próximo, uma pichação assustava os que passavam. Ela dançou por nós. Agora descansamos. Desde então, Bárbara vive muda, sentada em uma cadeira de rodas, com os olhos sempre fechados. Mas nas noites em que o vento sopra contra as janelas, seu corpo treme sozinho. Os médicos dizem que são espasmos. Mas sua família ouve o som da madeira do assoalho, como se ela estivesse dançando. Lucélia trabalhava como faxineira em uma casa de striptease de bairro chamada Cenário Vermelho. O lugar funcionava há mais de 20 anos e nunca teve glamour. Era escuro, mofado, frequentado por caminhoneiros, homens velhos e figuras perigosas da noite. Ela chegava sempre às 4 horas da manhã, quando as dançarinas já tinham ido embora e os seguranças dormiam em cadeiras desconfortáveis. Naquela madrugada específica, ao abrir a porta dos fundos, Lucélia encontrou uma trilha de sangue que ia da cozinha até o palco. Acostumada a ver coisas estranhas, seguiu o rastro, mas parou quando notou que o sangue não estava seco. Ainda escorria. E o mais assustador, não havia sinal de confusão, briga ou luta. Era como se alguém tivesse sangrado de maneira calma. Ao chegar perto do palco, viu um corpo de mulher estendido ali. A pele era lisa, sem pelos, sem marcas, mas o rosto estava costurado. Antes que pudesse gritar, Lucélia ouviu um estalo vindo do teto. Uma das luzes queimou e o lugar mergulhou numa penumbra opaca. Tentou ligar o celular, mas a tela piscava. De repente, o corpo se levantou. Lentamente, como se tivesse sido puxado por ganchos invisíveis. Lucélia correu, tropeçando em cadeiras e garrafas quebradas. Trancou-se no camarim das dançarinas, tremendo. Lá dentro, percebeu algo ainda pior. As roupas das garotas estavam todas viradas do avesso, ensanguentadas, e com nomes bordados que não conhecia. Entre os nomes, um lhe chamou a atenção: Lucélia. E logo abaixo, a data do dia atual. Arfando, abriu a gaveta das maquiagens e encontrou um bilhete dobrado com um batom. Nele estava escrito: "A casa te escolheu. Você deve dançar até o corpo se desfazer."
Ao levantar os olhos para o espelho, o reflexo não a obedecia. O espelho mostrava Lucélia dançando, mesmo parada. Seus braços se moviam em curvas lentas, seu quadril rebolava com precisão de coreografia. O mais estranho é que sentia os músculos se contorcendo por vontade própria. Quando gritou por socorro, sua boca no reflexo se manteve fechada. Ela tentou quebrar o espelho, mas o vidro devolveu o impacto como uma água sólida. Lá fora, luzes começaram a piscar, uma a uma, e a música suave de striptease começou a ecoar pelo prédio. Só que era uma melodia invertida, tocada ao contrário, com uma letra sussurrada que dizia: "A dança é o preço, o palco é a prisão." A porta do camarim se abriu sozinha, e Lucélia foi puxada por uma força invisível até o palco. O corpo que antes jazia morto estava agora sentado na primeira fileira, batendo palmas de forma mecânica, como se fosse o público. Outros corpos costurados começaram a se juntar à plateia. Luz vermelha, cortina rasgada, pole dance girando sozinha. Lucélia, em transe, começou a dançar. Mas a dança não era sensual. Era uma espécie de coreografia ritualística, com movimentos que lembravam alguém sendo estrangulado, sufocado, enterrado vivo. A cada passo que dava, sentia uma parte do corpo formigar. No quinto passo, sua unha do pé caiu. No sétimo, um tufo de cabelo caiu no chão. No nono, ela sangrava pelos ouvidos. Mas não conseguia parar. A plateia de corpos costurados batia palmas em uníssono. Atrás do palco, uma porta se abriu lentamente, revelando uma criatura com várias pernas finas e o rosto de uma mulher idosa costurado sobre o crânio. A criatura rastejou até a beira do palco e estendeu as mãos para Lucélia. "Você é a última. Após você, dançaremos todos juntos. Para sempre." Em desespero, Lucélia tentou se jogar do palco. Mas uma membrana invisível a impedia de sair. Era como uma redoma de vidro. Começou a se arranhar, se ferir, tentando quebrar o encantamento. A criatura sussurrou algo em seu ouvido que imediatamente a fez vomitar sangue. "Você foi escolhida antes mesmo de nascer. Sua mãe dançou aqui. Sua avó também. Está no seu sangue." Lucélia entendeu tudo naquele instante. A casa não era apenas uma casa. Era um ciclo geracional. Um feitiço antigo que prendia mulheres de determinada linhagem para manter viva uma entidade oculta que se alimentava da dor e da beleza distorcida da dança. A cada geração, uma dançarina era convocada. E nenhuma conseguia escapar. A diferença é que Lucélia havia chegado por vontade própria. Isso lhe dava uma chance. A única chance: inverter o ritual. Lembrando das frases escritas no espelho e nas paredes do camarim, Lucélia começou a dançar ao contrário. Cada passo foi invertido, cada giro desconstruído. O corpo sangrava mais a cada movimento, mas ela prosseguiu. A criatura gritou, as luzes explodiram, os corpos da plateia começaram a cair um por um. A música parou. A redoma invisível se desfez. E com o último movimento invertido, Lucélia caiu desmaiada. Quando acordou, era manhã. Estava no meio da rua, diante de um prédio em ruínas. Nenhum sinal do cenário vermelho. Mas suas pernas ainda se mexiam sozinhas. Quando tentou caminhar para longe, percebeu que o asfalto sob seus pés formava passos de dança. E cada vez que ela pisava fora da marca, seu coração acelerava até quase parar. Lucélia entendeu que havia escapado do clube, mas não da dança.